Olá, graxeiros e graxeiras do Brasil. Olha só que interessante, hein? As sanções à Rússia tornam a China o maior exportador de veículos do mundo. Então, logo começaram as sanções à Rússia, todas as montadoras ocidentais conhecidas abandonaram o país. A Renault chegou a vender toda a sua participação na Lada pelo equivalente a 7 centavos. Isso porque com as sanções eles não teriam matéria-prima para produzir e como que eles iriam pagar os seus funcionários sem produção e nem vendas, né? Restou aos russos então a Lada, mas ela também enfrentou dificuldades das mais variadas, desde a falta de tinta para pintura de veículos até lanternas. Para ter ideia, somente agora que eles conseguiram sistemas de ABS para instalar em seus carros. Os pátios chegaram a ficar lotados de veículos que estavam incompletos e alguns chegaram mesmo a ser entregues com peças faltantes que seriam instaladas posteriormente, ou seja, você levava o seu Lada para casa e voltava para instalar algo que ficou faltando quando tivesse disponível. Veio então a proposta de veículos iranianos da Iran-Khodro ou Saipa, duas montadoras pouco conhecidas por nós. Aliás, já se inscreve aí que em breve eu trago um vídeo falando sobre elas e você vai ficar assustado com alguns modelos jurássicos que eles ainda produzem. Porém, também não deu certo com as iranianas. Não restou outra alternativa a não ser os carros chineses. E assim a China triplicou as exportações de veículos para a Rússia. Ainda assim, os carros chineses são bem mais caros que os Lada. Por exemplo, o Niva custa mais ou menos 1 milhão de rublos, o equivalente a 55 mil reais, enquanto um chinês mais barato lá custa em torno de 1,4 milhão de rublos, ou 75 mil reais aproximadamente. E que modelo é esse? O JAC S3, conhecido aqui no Brasil como T50. Se você estava esperando algo como o Chery QQ, se enganou, pois os chineses estão abandonando a produção de veículos de baixo custo, como já foi no passado, e focando em carros cada vez mais sofisticados e caros por consequência. Com um mercado enorme como o russo, dependendo quase exclusivamente de carros chineses, a China chegou a 1,07 milhão de veículos exportados no primeiro trimestre de 2023. A China já é o maior mercado mundial em vendas de 0 km do mundo desde 2009, quando ultrapassou os Estados Unidos. Mas somente agora, 14 anos depois, tornou-se o maior exportador do mundo. Isso se deu não só pelo mercado russo, mas também pela quantidade absurda de carros elétricos exportados pelos chineses e pela participação que tem em montadoras ocidentais. Depois da Rússia, os principais mercados chineses são México, Bélgica, especialmente carros elétricos, e Arábia Saudita. O domínio chinês na Rússia está a tal ponto que carros chineses estão sendo vistos até mesmo na comitiva presidencial de Vladimir Putin. Claro que é um carro luxuoso, né? Trata-se do GWM Tank 500, um jipão que alguns consideram concorrente do Toyota Land Cruiser, equipado com um motor 3.0 V6 turbo de 350 cavalos. Aliás, eu ainda quero trazer um vídeo sobre esse carro porque é puro luxo. Chinês, mas com certeza de outra categoria já. Oficialmente, os carros da comitiva do Putin são da marca Aurus e foram encomendados pelo próprio Putin para ser a marca de luxo que representaria a Rússia. Não se sabe se a Aurus está enfrentando dificuldades com matéria-prima ou algo assim. O fato é que os GWM foram vistos na comitiva do Putin. Aliás, eu tenho um vídeo aqui que conta a história e detalhes desse veículo presidencial russo, caso você queira ver. E vale a pena, porque o carro realmente é espetacular. Se você é um apaixonado por carros e motores e gosta de cultura automotiva, inscreva-se aí para mais. Muito obrigado e até a próxima.